Opa, querida! Tudo bem? Você já se sentiu como se precisasse resolver tudo? Como se você não fizesse aquilo, talvez tudo desmoronasse? Talvez você chama isso de responsabilidade, mas na verdade ele é um orgulho disfarçado. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai te trazer discernimento, clareza, e você vai poder entender como nós podemos nos posicionar, como nós podemos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho, porque eu tenho certeza que você irá receber novas notificações dos vídeos que postaremos. Vamos lá então? Eu vou colocar para você como exemplo, vou nomear como a mulher da capa invisível. Essa mulher, ela orava, ela aconselhava, ela sorria, ela cuidava de todas as rotinas da sua casa e ela nunca chorava, porque ela achava que se ela chorasse, se ela demonstrasse fraqueza, aquilo seria como uma brecha, como uma falha. E ela dizia para si mesma que ela nunca estava cansada, porque ela tentava ser o tempo todo forte. Ela tentava sempre mostrar que ela era suficiente, que ela era independente, que ela conseguia resolver tudo sozinha. Essa mulher, ela pensava: se eu cair, quem que vai ficar de pé no meu lugar? Por isso que ela não demonstrava fraqueza, por isso que ela sempre estava ali, firme e forte. Mas certo dia, ela estava na sua rotina normal e Deus sussurra para ela: filha, deixa eu ser Deus na sua vida. E ela parou e depois ela ficou refletindo: meu Deus. E foi aí que ela entendeu que não era só força, era medo, era controle, era o orgulho disfarçado de fé. Talvez você tenha se imaginado nessa figura que a gente colocou, a mulher da capa invisível. E aí você está aí pensando, mas eu só quero manter tudo funcionando. Mas lá no fundo, na verdade, a gente não quer soltar. A gente não quer perder o controle. A gente quer ter tudo, né, sobre as nossas mãos, sobre os nossos olhos, ter a direção de tudo, né, parecendo que a gente coloca embaixo das nossas asas para que a gente cuide de tudo. E a gente acha que isso é força. Mas muitas vezes pode ser sim um orgulho disfarçado. E a gente acaba entendendo que quando a gente começa a fazer pela nossa própria força, pela nossa própria mão, a gente começa a negligenciar o poder e a grandeza de Deus. Por isso eu quero te explicar o que é o orgulho, para que fique mais claro para você, para que você entenda um pouquinho mais, né, sobre essa palavra que a gente está falando neste momento. Primeiro, há uma grande diferença de você se sentir orgulhosa no sentido de uma conquista, no sentido de você ver o seu sonho sendo realizado. Tá tudo certo, isso faz parte do nosso eu, isso nos traz uma autoestima, isso nos traz uma alegria, uma motivação. Mas a diferença de ser orgulhosa é que a gente quer ter tudo sob o nosso controle e acaba esquecendo de que Deus, ele está sobre todas as coisas e que ele é o Senhor das nossas vidas e ele que vai dizer o sim ou não, que é ele que vai direcionar os nossos passos, é ele que vai aplanar os nossos caminhos. Então, todas as vezes que a gente começa a colocar algumas palavras, a gente começa a entender como está o nosso nível de dependência em Deus, ou a gente está se tornando uma pessoa independente. Um exemplo, né? Se eu não fizer, ninguém fará. Se eu não aguentar, tudo vai desmoronar.
E se eu pedir ajuda, vão achar que eu sou fraca. E isso, querida, é um exemplo claro de que você tem se tornado uma pessoa orgulhosa, no sentido de que você não quer demonstrar que você é dependente de Deus, que você não quer demonstrar que você precisa de ajuda, ajuda de pessoas, ajuda do Senhor. Então, todas as vezes que a gente começa a se achar autossuficiente, a gente começa a anular a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. E o problema é que esse orgulho, ele não grita, ele vem disfarçado com a capa da eficiência. Mas mesmo assim, isso é um fardo. Por isso eu quero ler com você um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. E lá diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Querida, todas as vezes que a gente tenta carregar tudo sozinha, sem perceber, a gente está falando para Deus: pode deixar que eu consigo sozinho. E esse é um grande erro, porque a gente vai começar a caminhar um pouco distante do propósito de Deus, um pouco distante do projeto que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando a gente faz por nós mesmos, a gente acaba tomando escolhas, caminhando por caminhos que talvez nós nem precisássemos passar. Mas sabe o que é mais impressionante? Que Deus, ele é muito amoroso e ele, em amor, espera o momento certo que a gente vai levantar a mão e falar: Pai, eu não consigo sozinha. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor na minha vida, porque eu comecei a tomar algumas decisões que eu não consultei o Senhor. Eu comecei a fazer coisas que eu não orei antes, que eu não busquei antes de direcionamento. E algumas escolhas nas quais eu fiz estão me levando por caminhos que estão me distanciando da tua vontade, me distanciando do propósito que o Senhor tem para minha vida. E quando a gente entende e entra nesse lugar de reconhecimento, o céu, ele reage. É como se viesse uma força real. É como se algo viesse e nos fortalecesse novamente. O convite de Deus neste momento é que a gente troque essa capa. Querida, Deus não pediu para que eu e você sejamos tudo para todo mundo. Nós não precisamos ser tudo para todo mundo. Ter que agradar todo mundo, ter que estar em todo lugar, ter que carregar o peso dos outros. Não. Esse não é o nosso papel. Isso não é do céu. Isso é o que o mundo tem nos proposto. Isso é o que a gente tem aprendido com os tempos que nós estamos vivendo. Então, querida, troque esse fardo. Troque esse fardo. E eu quero ler com você um versículo que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, e eu vos darei descanso. Eu quero falar contigo primeiro a primeira parte. Vamos ler novamente? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não nos diz que a gente precisa carregar tudo sozinho. Ele não nos impõe isso. Ele não diz que a gente precisa estar ali sofrendo com aquele fardo. Ele não espera que você aguente tudo. Ele espera que você confie nele. E a segunda parte, que é a menor, mas também ela é muito importante. E eu vos aliviarei.
descanso para a alma. É isso que Jesus nos oferece. Mas trocar esse peso da obrigação, não é fácil. É realmente uma renúncia, é realmente abrir mão da nossa vontade, do nosso controle e se submeter à dependência de Deus. Porque depender de Deus é a melhor escolha. Querida, novamente, não é fácil, mas é necessário para que você tenha descanso. Você precisa trocar essa capa, soltar esse fardo, tirar do seu controle e confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é porque a vida é fácil, não. A vida não é fácil, né? Jesus até nos disse que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente deveria sim ter bom ânimo. Mas é porque Jesus é suficiente nas nossas vidas. Jesus é quem nos fortalece, é quem nos direciona, é quem nos ajuda nas tomadas de decisões. Então a gente precisa sim confiar e acreditar no plano perfeito de Deus. Então, liberte-se dessa capa. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa consertar todos. Isso não é o seu papel. Por isso que tem o livre-arbítrio, né? Todos nós temos as nossas escolhas, todos nós temos as decisões que a gente pode tomar. Deus ele não vai intervir nas nossas decisões. Ele não vai, enquanto nós não nos posicionarmos e confiarmos nele, ele não vai intervir nas nossas decisões, porque ele espera um passo de fé da gente, ele espera realmente uma renúncia, uma entrega, ele espera que a gente se posicione. E outra coisa, essa eu quero que você grave no seu coração. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Às vezes, querida, você quer fazer tudo para todo mundo, para agradar todo mundo, para se sentir enturmada, para se sentir reconhecida, para se sentir valorizada, não é mesmo? E eu sei, porque eu já fiz isso. Mas para Deus, não importa o quanto a gente faça, no sentido de que eu preciso fazer muitas coisas para que Deus me reconheça, não. Deus ele espera um coração quebrantado e contrito, alguém disponível para fazer a vontade dele. E algo bem precioso mesmo. Deus, ele já sabia das suas limitações. Ele já sabia dos seus anseios, ele já sabia dos teus bloqueios também. Mas mesmo assim, ele te ama. Mesmo assim, ele entregou o seu único filho por amor de você. Então, deixa Deus ser o centro da tua vida. Deixa Deus ser o centro da tua família. Deixa Deus estar no centro do teu coração e que você esteja no centro da vontade de Deus. Porque quanto mais a gente busca de Deus, quanto mais a gente se encontra em Deus, mais cheia e mais orientada pelo Espírito Santo a gente se torna. Não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que a gente não vai falhar, muito pelo contrário. Essa é a nossa natureza humana. A gente pode sim errar, a gente pode sim pecar porque a gente não é perfeito. Perfeito é só o Senhor. Mas o que a gente não pode é continuar errando, é continuar no erro, no pecado, no fracasso, no desânimo. Não, a gente não precisa. A gente precisa é sim deixar que Cristo seja suficiente nas nossas vidas.